Vocês vão sair dessa live entendendo tudo que vocês precisam saber sobre pente corrido. Uma live que vocês nunca tiveram e eu tenho certeza que vai transformar aí como vocês fazem o pente corrido, como vocês entendem o pente corrido. Eu tenho certeza que vai ser transformador para vocês. Legal? Importante, primeira coisa, galera, pega pente e pega tesoura, porque a gente vai fazer junto. Tu vai ver que às vezes tu acha que tu sabe fazer o pente corrido, a gente vai dar uma limpada nesse teu movimento e vai mudar bastante coisa. Legal? Vamos lá. Seguinte, rapaziada, pente corrido, tá? Como é que eu vou explicar? Eu vou separar primeiro, tá? A gente vai primeiro entender como é que a gente utiliza o pente, depois a gente vai entender como que a gente utiliza a tesoura, todos os posicionamentos, e depois a gente vai entender como que eles interagem junto. Fechado nisso? Então a gente vai começar pelo pente, beleza? Então o pessoal que vai querer fazer na prática aí para mim, comigo, já pode pegar o pente, beleza? Pode pegar o pente aí. Quando eu vou fazer o pente corrido, um dos erros muito comuns é eu faço o pente corrido, eu pego ele e eu penteio o cabelo assim. Isso daqui, ó. Eu venho, corto, desço penteando. Venho, corto e desço penteando. Tá vendo que eu tô descendo penteando com o pente na mão direita? Quando eu vou trabalhar com pente, eu sempre trabalho ele na mão esquerda e do mesmo jeito que ele sobe, ele desce. Sempre na mesma mão. Para quê? Para eu ter agilidade. Então é sempre isso, volto. Isso, volto. Nunca troco de mão. Legal? Muito por questão de agilidade isso. Fechado nisso? Outro detalhe. Como tu usa o pente? Olha só. Quando tu vai colocar o pente, eu quero que vocês façam um exercício na próxima vez que vocês forem cortar o cabelo e que é muito importante. Talvez tu ache que é bobeira, mas não é. Eu quero que tu veja o pente, ele entrando no cabelo, e eu quero que tu veja o cabelo deslocando e tu perceba como o cabelo ele se desloca. Legal? Eu quero que tu venha, encaixe certinho e observe o cabelo caindo no pente. Outra coisa importante. Quando eu vou utilizar o pente, não utilizo ele sempre reto, tá? Eu não utilizo ele sempre para cima. Uma das coisas que eu tenho que aprender é o processo de alavanca, o movimento de alavanca, ele é um movimento onde eu venho com o pente, eu levanto o cabelo e aí a tesoura corta. Mas para esse movimento de alavanca, ou seja, o movimento que levanta o cabelo acontecer, eu preciso ir totalmente contra o meu cabelo. Às vezes, o cabelo está penteado nessa direção, ou é naturalmente nessa direção. Se eu vir com o meu pente corrido e fizer aqui, sendo que a direção ela tá para cá, eu não vou conseguir ter tanta eficiência na hora de puxar o cabelo. Então eu tenho que ajustar. Se o meu cabelo está vindo nessa direção, o meu pente vai na direção contrária. Se o cabelo está vindo nessa direção, o pente vem nessa. Então, ele sempre tem que se encontrar. É absolutamente sempre contra, 100% das vezes. Felipe, mas eu sempre faço retinho. Tu quer potencializar, quer deixar o cabelo todo 100%, caidinho, certinho, eu vou contra. Ele vem para cá, eu venho para cá. Ele vem para cá, aí eu vou para cima. Então eu tenho que observar como que esse cabelo cai. Legal? Outra dúvida importante. Felipe, eu tenho que puxar esse cabelo aqui, ó, para fazer o pente corrido, mesmo aquele cabelo de cima? A resposta é sim e não. Vai depender. Por quê? Como assim vai depender? Quando o cabelo for conectado, eu trago todo mundo. Quando o cabelo for desconectado, eu jogo todo mundo para o outro lado. Mas isso eu explico numa live específica para vocês. Beleza? Aqui, vou conectar o cabelo? Vou trazer tudo para cá. Que é o que geralmente a gente faz com pente corrido, conectar o cabelo. Legal? Vou fazer com pente. Vamos lá. Eu vou vir, eu vou entrar, já vou falar sobre o posicionamento da mão. Eu venho e eu vou dar uma leve quebradinha aqui, ó. Consegue ver? Eu dou uma leve, pá, quebradinha. Por quê? Porque quando eu venho e eu dou essa leve quebradinha, o cabelo, ele assenta. Porque quando eu vou fazer o pente corrido, o cabelo que eu corto é o cabelo na base do pente, não o cabelo de cima. Eu venho, entro, totalmente contra o cabelo. Esse daqui está um pouquinho inclinado. Então, contra. Entrei. Quebrei ele. Pá! O cabelo assentou. Eu vou cortar só o cabelo que está na base do meu pente. Legal?
Então, o movimento é penteei, organizei, quebrei, e aí eu faço o movimento. Como que eu faço o movimento? A resposta também é depende, tá, galera? Aprendam o seguinte, não existe dentro do mundo da barbearia um movimento que ele tem que ser sempre exatamente da mesma forma. Como assim? Se eu jogo o pente para cá, se eu subo ele reto, se eu puxo um pouquinho para cá, eu tenho cortes absolutamente diferentes. Então, a maneira com que tu sobe o pente depende do corte que tu queres fazer. Ah, eu quero fazer um corte quadrado, arredondado, triangular, um lado quadrado, outro lado triangular. Eu quero fazer um corte desconectado com uma estrutura triangular. Isso tudo vai depender da estrutura do corte e que corte que tu queres desenhar. Eu não posso vir aqui e falar para ti, ó, tu vai subir o pente sempre reto. Se eu falar isso para ti, eu tô errado. Eu tô te ensinando errado. Tô te ensinando de uma forma quadrada. Não. Como que eu subo o pente? Não sei. Depende do corte que tu estás desenhando. Legal? Então tu tens que entender como se estrutura um corte. Como é que eu estruturo um corte? É isso que tu tens que entender. E aí, o pente corrido, tu vais desenhar ele. Se é reto, se é para dentro, se é puxado, se penteia para cá, penteia para lá. Isso vai depender do tipo de corte que tu vais fazer. Legal? Agora, quando eu venho com pente, a gente vai fazer a técnica que é a técnica do fala demais, gordinho da mão. Fala demais, gordinho da mão. Observa. Vai. Fala demais, gordinho da mão. Legal? Essa é a técnica do pente. Por que fala demais? Quando eu vou pegar o pente no fala demais. Então, falei demais. Aqui. Eu venho, entro. O que eu faço? Quebrada. Plá. Quebrou. Como é que é o movimento, Felipe? Não sei, depende do corte que tu queres desenhar. E aí eu subo. Pá, 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 pá. Vai uma pergunta aí para vocês. Até onde eu tenho que subir o pente? Até que momento eu tenho que levar o meu pente para dizer assim, ó, deu, agora eu vou descer penteando? Bota aí para mim. Até que momento eu tenho que levar o pente? Até onde eu tenho que subir o pente? Veio, encaixou, não fala demais, pá, foi. Posso parar? Posso parar? Posso parar? Em que momento que eu posso parar? Eu só paro quando todo o cabelo, ó, cair. Pum, aí eu paro, aí eu volto. Por quê? Porque olha só, eu venho, pá, 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 parei. Se eu parar aqui e largar, qual é o efeito que dá? Esse cabelo aqui de cima, ele vai ficar maior. Vamos pro quadro. Felipe, não fica na boneca. Não, cara, o quadro é importante também. Calma, o quadro é importante também. Vamos lá. Olha só. Eu venho com o pente e plá, dou aquela quebradinha nele. Quando eu dou aquela quebradinha nele, ó, olha só, vou fazer o pente aqui, tá? Eu venho, boto, dou uma quebradinha. O cabelo que eu corto é o cabelo que tá na base. Na base. Quando ele tá na base, ele tá retinho aqui, tá de acordo? Ele tá na base. Se ele tivesse lá na pontinha, ele estaria mais assim. Mas ele tá na base, pô, então ele tá retinho. Beleza? Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter o cabelo que vai estar na base. E eu vou ter aquele outro cabelo que vai estar inclinado. E aquele outro inclinado. Aquele outro inclinado. Então, vamos entrar todo mundo na loucura. Olha só. Eu tenho esse fio, que é o que está na base. E eu tenho esse fio, que não está na base. Mas ele está caindo. Ele está indo lá assim, ó. Plum, e ele cai. E aí eu venho e eu paro de cortar aqui. Eu paro de cortar aqui. E aí, cara, quantos tem aqui? Deixa eu ver se a régua dá. 33 centímetros. Vamos botar 33 centímetros. Olha só. Esse cabelo ele fez assim, ó. Ele veio para cá. Eu puxei ele para a lateral. O que vai acontecer? Como eu parei de cortar aqui, olha só onde ele está. Olha só onde ele está. O fato de eu ter parado o movimento fez com que eu criasse isso daqui, ó. Ó. Olha só como eu tenho uma parte maior aqui. Eu parei de cortar aqui, ó. Como esse cabelo ele se movimentou muito, ele fica muito grande. Esse cabelo aqui, ó, ele se movimentou menos. Olha só, ele caiu menos. Então, na hora que ele volta para o ponto natural dele, ó, ele não vai tanto quanto esse daqui. Isso quer dizer que, se eu paro de cortar, eu vou criar uma camada em cima. E é isso que eu quero quando eu vou conectar? É claro que não.
Eu não quero esse tipo de camada. E dependendo de como tu para, tu ainda cria uma camada um pouco mais pesada. Isso é muito comum de acontecer. Legal? Mas beleza, a gente está em quê? No fala demais. Fala demais, que é o movimento. Então eu venho, fala demais, foi, pá, quebrou, encaixou, subiu, foi, até onde? Até o cabelo cair. O cabelo caiu, tu vais girar o pente. E aí o pente vai encostar no gordinho da mão. Aqui, ó. Nesse gordinho da mão. Então eu venho, fala demais. Pá, sobe. Caiu tudo, girei. Gordinho da mão, penteei. Vamos lá, Felipe, me atrapalhei todo para fazer isso. Ó, esse é o movimento. Foi, tu vai subir, ó, subiu. E aí, caiu tudo lá, legal? E aí tu vai girar, olha só. Na hora que tu gira, olha só, tu vais empurrar essa parte de cima para frente e ela vai cair. E aí tu tens que sentir ela no gordinho da mão, ó. Pum, e cai. De novo, olha só. Veio, empurrei para frente, ó. Olha empurrando para frente, ó. Empurrei para frente, senti no gordinho da mão, desci penteando. Foi, empurrei, ó. Empurrei, ó. Olha o movimento do meu dedão. Meu dedão ele puxa para cá e o meu indicador joga para lá, ó. Pá, girou e desceu penteando. Então o movimento é fala demais, foi, pá, caiu o cabelo, girou, organizou, voltou, pá, girou o gordinho da mão, foi, fala demais, gordinho da mão, fala demais, gordinho da mão, fala demais, gordinho da mão, fala demais, gordinho da mão. Esse é o pente. Tem mais algum segredo, Felipe? Só quando a gente interagir o pente com a tesoura, aí a gente vai ter algumas coisinhas diferentes, tá? E aí a gente vai falar sobre isso. Então, expliquei aqui essa primeira parte, que é como o pente funciona. Agora, a gente vai ver junto aí a tesoura. Depois, a gente vai interagir os dois. E eu vou falar até mesmo da posição corporal que tu tens que construir. Legal? Por que eu explico nos detalhes? Porque faz a diferença. Fazer um movimento tecnicamente correto e fazer um movimento que não é tecnicamente correto dá uma diferença tremenda. Tremenda no teu corte. E se tu não percebe isso ainda, essa diferença, é porque tu ainda não está com o olhar apurado em relação ao corte de cabelo. Tu ainda não estás olhando cada fio praticamente de forma individualizada. Faz a diferença ser um barbeiro técnico, saber como fazer o movimento, deixar o movimento redondo. Isso faz diferença até mesmo para quem te vê cortar. Isso é muito, muito diferente. E tu vais ver na tesoura. Vamos lá. A gente vai segurar a tesoura. O que se considera o jeito certo, tá? Para se usar a tesoura. Qual é o jeito certo para se usar a tesoura? Estabilidade. É o que a gente bota, né? Ou seja, eu posso movimentar somente uma lâmina. Isso, putz, para algumas pessoas às vezes é complicado. A gente bota a força, cara, eu vou segurar aqui, eu vou botar a pressão e eu vou tentar. Era o que eu fazia, pelo menos, e o que eu vejo muita gente fazer. Mas a questão não é força. A questão é totalmente jeito. Como tu segura a tesoura. Agora, eu preciso abrir um parêntese aqui, tá? Se por acaso alguém aqui tem algum problema na mão, tá? Se alguém aqui tem algum problema de tremedeira, todas as técnicas são adaptáveis. Sempre. Vou dar um exemplo. Eu tenho um problema, né? Alguém tem problema de tremer a mão fica muito tremida. Quando eu tenho um problema de tremer a mão, eu não trabalho com estabilidade. Então, se tu tem esse problema com a mão, tu não vais trabalhar com essa estabilidade. Tu vais trabalhar com instabilidade. Muitas vezes, tu nem vais colocar o teu dedo anelar aqui, ó. Tu vais colocar o teu dedo médio. Por quê? Porque eu quero realmente instabilidade. Por que pessoas que tremem muito a mão precisam de instabilidade? Porque eu quero que o movimento, ele seja um movimento com ritmo. Ritmo. É tipo o gago. O gago, quando canta, ele consegue. Por quê? Porque ele dá ritmo para a voz dele. Quando ele vai falar, ele não consegue, ele vai gaguejar. Na tesoura é exatamente a mesma coisa. Então, se tu tens problema de tremedeira, tá? Problema, assim, às vezes até problema de tremer assim mesmo, cara, tá? Algum problema na mão, dá.
desde que tu coloque ritmo. Então, o teu pente corrido, ele vai ser sempre com ritmo, pequenas batidas. Ele não é parado. Mas eu vou explicar aqui de maneira geral, tá? Porque se eu for abrir parênteses, tem gente que tem problema no dedo aqui, ali e tal, a gente tem que adaptar algumas coisas, tem que ser de forma individual, não consigo abrir, né, para todo mundo aqui. Então, para quem não tem nenhum problema, eu vou conseguir explicar com mais eficiência, beleza? O que é normal, tá? Eu quero que agora tu pegue a tesoura, tá? Faz esse exercício comigo, tá? É muito importante. Eu quero que tu só estica a tua mão assim, ó, e bota o dedão. Estica a tua mão e bota o dedão. Faz isso. Estica a mão e bota o dedão. Legal? Agora, olhem para minha mão. E olha para a mão de vocês. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Por acaso, o teu dedo médio, ele tá um pouquinho para cima assim, ó. Ele tá um pouquinho levantado? Por acaso, o teu dedo médio está um pouquinho levantado? Outra coisa, por acaso, o teu dedo indicador, ele tá assim, ó. Ele tá aqui na ponta, assim, ó. Duas coisas. Por acaso, o teu indicador tá assim? Ou o teu dedo médio, ele tá assim? Qual é o certo? Maravilha, vou dar a resposta. A resposta é aquela pegadinha de professor que é sacana. Nenhum dos dois. Os dois estão errados. Os dois estão errados, tá? Os dois estão errados. Vamos lá. É muito comum, tá? Eu dei esses dois exemplos porque isso é o que acontece. Ou o dedo indicador tá aqui, ou o dedão tá aqui. É justamente por isso que tu tens dificuldade em mexer só o teu dedão e tu tens que fazer força. Por quê? Porque a tua mão, primeiro, tu não estás com consciência nenhuma sobre o movimento. Segundo, é que tu não estás distribuindo certo a força. Não estás entendendo o que está acontecendo ali. Então, olha só, acompanha comigo, tá? Primeira coisa, eu quero que tu bote aqui, ó, no anelar. Botou no anelar. E tu vais botar os 4 dedos em cima e vai fazer assim, ó. Felipe, a minha tesoura tá caindo e tá atrapalhando. Então dá uma apertadinha nela aqui para ela não cair, tá? Só para esse exercício, beleza? Botou aqui, ó. Eu quero que tu bote esticado os dois e faça isso daqui. E aí, tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vais pegar a tesoura e tu vais dar uma abraçadinha nela, ó. Ó, tu vais puxar ela aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó. Tu vais, ó. Vais dar um, ó. Vem, nega, ó. Vais pegar ela. Desce uma abraçadinha nela, legal? Ela tava aqui e ela, ó, vai fazer isso daqui. Por quê? Porque eu quero que ela tenha essa inclinação aqui. Quando eu tô com o meu dedo assim, ó, olha só a inclinação que eu tenho. Inclinação reta. Essa inclinação aqui é a inclinação para cortar em cima, não para fazer pente corrido, tá? Então eu quero que tenha essa inclinação. Então tu vais botar, botou, beleza? Deu aquela abraçada, abraçou, traz. Não precisa trazer muito não, tá? Mas só traz um pouquinho para ela ficar levemente inclinada aqui, ó. Fechou? Tá levemente inclinada? Beleza. Aí tu vais entrar com o dedão. E quando tu entrar com o dedão embaixo, não é entrar assim, pô. Não é isso daqui. Isso daqui vai ser horrível, tá? Isso aqui para tu fazer vai ser horrível. A gente não bota o dedão totalmente para dentro. É só na beirinha, pô. Só aqui, ó. Ó. Nem aparece meu dedo aqui em cima, ó. Não aparece. É só na beirinha mesmo. Então tu bota e vai botar só na beirinha, ó. Olha aqui, ó. Olha como tá na beirinha. Legal? E aí tu vai esticar e tu botou na beirinha. Felipe, eu tô me sentindo meio confortável. Olha só o que tu vais fazer. Tu vais pegar o teu pulso e tu vais dar uma leve giradinha, ó. Ó. Tu vais dar uma leve giradinha. Olha o meu cotovelo, ó. Ó. Vindo pra cá. Ó. Ó. Tu vais dar uma leve giradinha, ó. 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 Legal? Felipe, eu tô com dificuldade de fazer isso. Arruma o teu corpo. Deixa o teu braço aqui, ó. Ó. Ao invés de fazer aqui, ó, deixa o teu braço aqui. Então tu veio e tu vais dar uma leve giradinha. E aí, beleza. Muita gente já vai conseguir fazer a partir disso, mas ainda não tá 100%. Então tu vais botar, ajeitou, deu aquela giradinha, ajeita o teu corpo, dá uma ajeitadinha no teu corpo aqui, ó. Relaxou, é muito sobre corpo, tá? Botou. E aí tu vais tentar só movimentar uma lâmina. E eu quero que tu tente fazer isso sem forçar. Como se a parada fosse natural mesmo. Sem forçar. Bum. E tenta.
Só movimentar. Não faz isso daqui. Eu quero que tu faça em câmera lenta. Câmera lenta. Câmera lenta. Vamos lá. Eu sei que tem algumas pessoas que tiveram dificuldade e que a outra lâmina mexeu. Por quê? Porque a gente vai entrar no último ponto, no último detalhe, conteúdo de curso isso aqui, hein, galera? Conteúdo que eu dou para os meus alunos, essa parada que eu vou ensinar agora, tá? A gente vai fazer o seguinte. Tu botou, apontou, abraçou, botou o dedão, mas sem botar muito para dentro, girou um pouquinho, mexeu o dedão. Agora, a gente vai para a última parada. O teu dedo, esse dedo aqui, ó, na hora que eu giro o meu pulso, esse meu dedo, ele tem uma leve pressão aqui, ó. Uma leve pressão. Por quê? Porque é ele que vai segurar essa lâmina. Eu consigo manter ela estabilizada quando eu tenho algo para estabilizar ela. Essa é a parada. Então, tu vais girar, vais deixar o teu dedo aqui, ó, e vai ter um leve pezinho dele aqui, ó. E aí vai facilitar. Mas calma lá, ainda não foi tudo. Tu precisa equilibrar as forças. Como assim? Felipe, meu Deus, tudo isso é pente corrido? É pra gente aprender mesmo, né? Eu vou jogar a força aqui, e ao mesmo tempo, o meu anelar, ele joga a força para cima. Eu faço isso daqui, ó. O meu dedo indicador tá jogando a força para cá, e o meu dedo anelar tá jogando a força para cá. Então, olha só. Pum! Vou exagerar, tá, gente? Pum! E o meu dedo para cima. E aí eu equilibro a força aqui, ó. É isso que está acontecendo, ó. Dedo anelar trazendo e, ó, o meu indicador jogando para cima. E aí eu equilibro as forças e, ó, dou estabilidade para a lâmina. Agora, o que vai acontecer? Tu vai tentar botar força mesmo, tá? Tu vai tentar botar força. Mas com o tempo, tenta só encaixar e deixar ele tranquilo, ó. Não estou fazendo força. Estou tranquilo. Está encaixado. Olha como girou o meu pulso. Olha como está a minha posição corporal. Olha como está o meu dedão. Ele não está totalmente para cima. Olha como a minha tesoura está inclinada. Olha como eu estou jogando um pouquinho de força para cá e o anelar para cima. E aí, eu consigo manter. Mais detalhe que isso, só se eu pegar na tua mão, né? Mais detalhe que isso, só eu pegar na tua mão. Legal? Felipe, meio desconfortável e tal. Talvez esteja meio desconfortável, provavelmente pela tua posição corporal, tá? É muito comum, e é um erro que acontece muito, de quando tu vai fazer o pente corrido, tu achar que a ação tem que acontecer na tua frente. Ou seja, eu vou tirar uma marcação, eu vou ajeitar um corte, vou cortar, sei lá, vou fazer algum corte com o pente corrido. Todo mundo acredita que a ação ela tem que acontecer aqui, ó. Assim, né? A pessoa fica assim, ó. Assim. Tirando só do Rex aqui, né? Aqui. Mas não, cara. A maioria das técnicas, a ação acontece na tua frente, tá? A maioria. Pegar a mecha, ação na tua frente. A não ser que seja um movimento de point cut, tá? Aí muda um pouquinho a posição corporal. Mas a maioria das mechas, do jeito que tu corta, é assim, tá? É ação na frente. Acabamento, ação na frente. Máquina, ação levemente pro lado, mas praticamente na frente. Legal? Quase tudo é na frente. Pente corrido, não. O pente corrido, ela acontece em diagonal. Por quê? Primeiro, pela tua posição corporal ficar mais relaxada. Porque, olha só, experimenta aí, tá? Para quem tá fazendo junto comigo. Primeiro, parabéns para quem tá fazendo junto comigo. Se eu tô aqui, olha... Gente, olha isso aqui. Olha, isso aqui é jeito de cortar? Deixa eu tentar pegar aqui. Aí tu tenta assim, ó, pô, vou movimentar só uma lâmina. E aí tu tá todo assim, ó. Não tem como. Pum. Joga o braço pro lado. Pá. Posição de toureiro. Olha só a diferença. Pá, 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 pá. Olha só. Coisa ridícula. Ridículo, né? É ridículo. Faz pente corrido. Ah, o poeta é pente corrido. É assim, ó. Aí a pessoa tá lá assim, ó, não sabe nem o que tá fazendo. Não, cara, aqui, ó. Pá, postura. Diagonal. Primeiro, para ficar melhor, para não dar dor nas costas, né? Quem corta cabelo sabe que é complicado, tem que tomar cuidado. Botou em diagonal, relaxou, executou o movimento. Olha só como está a minha postura. Olha só como o meu ombro está baixo. Eu também não vou fazer assim, né? Não é assim, ó.
É aqui, ó, relaxa, pô. Ó, é aqui, ó. E manda ver. Olha a posição. Beleza? Bora lá! Matamos tesoura. Técnica. Felipe, se tu vier me falar que barbearia é só prática e não tem técnica, eu te jogo uma cadeira. Barbearia é técnica, cara. Essas paradas assim, esses detalhes é que te transformam num barbeiro diferente, cara. Fica mais fácil de trabalhar. Entende? Fica mais fácil. Então é sobre técnica, beleza? Então a gente matou aqui o pente corrido. O que é o pente corrido? Fala demais e gordinho da mão. E na tesoura tem todo o posicionamento da tesoura, dos dedos e do corpo. Tesoura, dedos e corpo. Estão de acordo comigo? De boas. Tá? Agora, é o seguinte. Olha só. Vai matar a charada, tá? Como é que eu aprendi, né? Como é que eu aprendi a fazer o pente corrido? Eu aprendi a fazer o pente corrido e eu achava que o pente corrido era uma parada assim. Eu achava que o pente corrido era uma disputa de corrida, de correr, né? Quanto mais rápido eu fizer, eu tinha essa sensação, não sei se vocês têm, mas eu tinha a sensação do seguinte, cara, se eu fizer o pente corrido muito rápido, eu sou um barbeiro muito bom. Na minha época, a gente não tinha tantas técnicas com máquinas, assim, então a gente fazia muita coisa com pente corrido, né? Então, tu olhava, quando eu terminei o meu curso, o professor falava assim, ó, tu só vai conseguir cortar cabelo e ganhar dinheiro com barbearia se tu souber fazer um pente corrido no cabelo inteiro, e tem que ser rápido. Então, a gente ia pro curso e a gente tinha que fazer assim, ó. Quanto mais rápido tu batesse a tesoura, melhor tu era. E aí, quando vê esse lance de deixar só uma lâmina movimentando, eu ficava assim, cara, como é que eu vou ser tão rápido assim e movimentar só uma lâmina? É complicado. Mas o lance é que é errado. Eu não faço o pente corrido, se tu faz o pente corrido assim, ó, tu tá fazendo errado. Por mais que tu movimente só uma, se tu tá fazendo assim, ó, tá errado. Por quê? Porque tu tá cortando em bloco. Tu tá cortando em bloco. Como assim? Quando eu faço um movimento muito rápido com a tesoura, vou fazer o rápido em câmera lenta. Pá, olha o meu pente movimentando. Pá, pá. E eu dou só umas 2, 3, tipo assim, ó. Pá, e eu movimento demais, tem cabelo aqui que ele vai cair e ele não vai ser cortado. E ele vai ficar com a camadinha um pouquinho maior. Por quê? Porque é errado eu movimentar o meu pente rápido. A técnica do pente corrido, para tu acertar ela de uma vez por todas, é pente devagar, tesoura rápida. Então é isso aqui, ó. Isso é um pente corrido. Felipe, mas se eu ficar movimentando aqui, eu vou ficar tirando muito cabelo. Sim, é isso mesmo. Tu quer tirar tudo no teu movimento. Se o teu movimento for reto, o que tu está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, eu vou fazer um movimento reto e ninguém passa daqui. E aí eu tenho que fazer rápido. Mas a minha tesoura. Agora, se eu fizer um movimento assim, né? Aí vai fazer buraco. Tem que ter estabilidade aqui. Então eu venho, fala demais, gordinho na mão. Fala demais, gordinho na mão. Então é lento e rápido. Para elucidar ainda mais, para que tu entenda ainda mais com profundidade, o pente corrido, ele é exatamente igual à máquina. Por isso que o pente devagar e a lâmina é rápida. Pente corrido e máquina é exatamente a mesma coisa. É o mesmo princípio. Para e pensa. Eu tenho uma máquina e eu tenho um pente. Qual é a função do pente aqui? Primeiro, criar distância, né? Criar tamanho. Mas o pente, ele levanta o cabelo, levanta, processo de alavanca. E eu tenho uma lâmina, uma velocidade absurda, cortando o cabelo. Se eu fizer isso daqui, ó, a única coisa que eu estou fazendo é expulsar o cabelo. Não estou cortando. Por isso que quando eu corto, eu preciso fazer devagar. Para dar tempo do cabelo cair na minha lâmina e ele ser cortado. Então, pente corrido e máquina é a mesma coisa. É um pente que levanta o cabelo, uma lâmina que corta. Qual a diferença entre os dois? Eles são independentes. Eu jogo o pente para cá. O pente tá aqui, ó. E a tesoura tá aqui.
A máquina. Vou jogar o pente para lá. Pô, foi todo mundo, pô. Todo mundo junto. Entendeu? E aí, o pente corrido, eu consigo fazer isso aqui, ó. Plá, acabou, cortei. A máquina, tu ligou, meu amigo, vai cortar tudo que tá pela frente. Então, o pente corrido eu consigo ser específico. Muitas vezes, num degradê, eu vou tirar a marcação da zero com o pente corrido. Porra, tira com a máquina. Vai tirar com o pente corrido por quê? Não, porque me ensinaram. Para e pensa, gente. O pente corrido. 1, 2, 3, 4, 5. A máquina. 1000. Muito mais eficiente e a mesma coisa. Agora, quando eu tenho um degradê, onde eu tenho uma marcação, que ela é extremamente sensível. Como é que eu sei que uma marcação é extremamente sensível? Quando eu tenho baixa densidade de cabelo e eu tenho uma diferença muito grande da cor do cabelo e da cor da pele. Às vezes pode, perder a cor. Se eu passar a máquina, perdi a cor. Eu precisava só isso aqui, ó. Plá. Essa relação das técnicas, dos detalhes, assim, quanto mais tu entender, mais tu, a fundo tu consegue ir no corte de cabelo, cara. Isso que eu ensinei para vocês, pente corrido, ele está dentro de uma categoria que se chama princípios fundamentais. Olha só. Quando a gente fala corte de cabelo, a gente divide o corte de cabelo em duas partes, tá? A gente divide em princípios estruturais e princípios fundamentais. O que é cada um? Princípio estrutural é como se eu vou fazer uma escultura. E aí eu já faço o desenho da escultura. Princípios fundamentais eu vou quebrar um pedacinho da escultura. Eu tenho que bater assim, eu tenho que bater assim, eu tenho que bater assim. Como que eu tenho que bater? É a batida. São os movimentos. O pente corrido, ele é um princípio fundamental. Quando que eu consigo estourar e conseguir fazer qualquer tipo de corte? Quando eu pego um princípio fundamental, como um pente corrido, e eu entendo a influência dele num princípio estrutural. Como assim? Como é o movimento pente corrido. Se eu fizer o pente corrido assim, ou dessa maneira, ou daquela, ou da outra, que corte que eu vou desenvolver? Que estrutura de corte que eu vou entregar? Então, barbearia se estuda assim. Barbearia, eu entendo os movimentos de forma técnica, como nós estudamos aqui, e eu entendo como esse movimento interage com os outros princípios. Porque se tu aprender a fazer o pente corrido, mas ao fazer o pente corrido, e aí tu faz o pente corrido, mas como tu vai fazer o pente corrido? Como tu vais desenhar o corte? Que tipo de corte que tu vais fazer? Essa é a mágica. Então eu não posso ser o barbeiro que eu só pratico, que eu só venho em prática. Não estou dizendo para não praticar. Praticar é muito importante. Eu estou dizendo para praticar com consciência, entendendo o que tu estás fazendo. Porque aqui está o segredo da parada. Eu tenho um problema que eu não consigo tirar a marcação. Qual o movimento que eu tenho que fazer para tirar a marcação, para entregar essa cor do degradê, para deixar o degradê mais escuro e ainda assim deixar ele desmarcado? É assim que se estuda barbearia. Qualquer coisa fora disso, qualquer coisa que te entrega uma caixa quadrada e dizem assim, é só isso e acabou, tá errado. Porque cada corte é um corte diferente. Cada corte tem o seu detalhe. Vai ter um cliente que tem uma cabeça desse tamanho, tipo eu, né? Cabeçudo. Assim, porra, tem uma aresta aqui de 3 metros. Vai ter um cliente que tem uma cabecinha que é assim, ó, nada. Muda completamente. E aí o que muda? O movimento muda. O corte para ele muda. Como eu desenho o corte, muda. Por isso que tu nunca vai me ver eu te ensinar um passo a passo. Por quê? Porque quando eu te ensino um passo a passo, eu estou te ensinando um passo a passo para esse cabelo. E provavelmente esse cabelo, esse cliente nunca vai chegar aí na tua barbearia. Por isso que às vezes tu vai estudar, daí tu olha assim, vou fazer um curso. Pá, fazer um curso. Aprendi o passo a passo. E aí, o modelo, bonitão, cheio de cabelo, topete bem lisinho, certinho, penteou, vai. Aí chegou na tua barbearia, o cara tem meio fio, um redemoinho aqui na frente, e é criança e não para de se mexer. Como é que eu trabalho? Não consigo. Por quê? Porque aquele passo a passo não vai funcionar. Então, passo a passo é uma furada tremenda. Passo a passo é ser o barbeiro de cueba. Eu gosto de formar barbeiro inteligente, que sabe o que está fazendo, porque é essa galera que vai se destacar. Fechado?